almejo o dia em que verei, vamos dizer, uma pequena luz no céu, uma nuvenzinha pequenininha que vem crescendo, e nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus que está vindo para nos buscar. Nessa hora. Vamos estar juntos. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Você acredita, canta? Eu creio. Sim, que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém? Essa música vai descrevendo agora o reencontro dos nós juntos diante da paz de Deus e uns com os outros. Olha que lindo. A voz de Deus irá soar, e as nuvens sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém? Deus seja louvado. Que a gente vive com essa esperança, que a gente da palavra de Deus hoje, a gente vai mais com esse sentido do reencontro. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, pastor Daniel Lidick. Você chegou e você abrilhantou aqui o louvor, viu, rapaz? Uma honra. Semana que vem a gente vem com a banda ao vivo, hein? Aguarda. Ah, maravilha, maravilha. Boa noite a todos. Tudo bem, gente? Como é que estão vocês? Olha, vamos fazer o seguinte. Eu queria dar aqui um tempinho para você pegar o seu celular e mandar o link do Zoom para mais um amigo. Talvez aquela pessoa que você estava esperando hoje e a pessoa não entrou até agora ou você não mandou o link para ela ainda. Vamos dar um tempinho? Eu vou dar um tempinho para vocês pegarem o celular e mandar o link para mais alguém. Eu fiz isso durante a música. Enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta para o pastor Marcos. Pastor Marcos, tá aí, né? Tá me ouvindo, né? Sim, estou aqui. Pastor Marcos, me diz uma coisa, amigo. O que você está achando dessa programação via Zoom toda semana? Pastor Luiz, olha, está sendo extraordinário, os feedbacks têm sido maravilhosos, e principalmente porque estamos tendo a oportunidade de estudar juntos, né? As 3 cidades ou 4 cidades, ou enfim,
comunidades diversas, pessoas que moram em lugares diferentes, unidos no mesmo propósito. Isso é extraordinário. Então, está sendo assim uma bênção e, com certeza, está alcançando muitos corações. Amém, amém, amém. Obrigado, pastor Marcos, por seu apoio, por você trazer a sua comunidade, os convidados daí do seu distrito. Pastor Amém. Pablo, a pergunta para o senhor agora, pastor Pablo. Qual a sua visão? Pergunta fácil, viu, pastor? O que você está achando, pastor, dessa classe bíblica para o seu distrito? Você fale alguma coisa sobre a bênção dessa classe para o seu distrito. Claro. Pastor, eu acho que nós nunca imaginamos ter uma classe bíblica virtual, onde temos tantas pessoas conectadas. Para minhas igrejas, Newark e Long Branch, com certeza é uma grande bênção, uma oportunidade de aprendizado para os novos que estão se conectando, aprendendo coisas novas, para quem já conhece um pouco mais, revendo, reafirmando. Então, com certeza, todos nós estamos sendo muito beneficiados. Vamos Amém. em frente, pastor. Vamos em frente, Amém, que pastor muita coisa Pablo. boa temos pela frente. Pastor Pablo, muito obrigado, viu? Por você, por seu distrito, por seus convidados. Isso dá suporte para essa classe bíblica de forma especial. E agora, pastor Crisley, meu amigo, tudo bem? Eu queria saber de você, o que você pode dizer, pastor, sobre essa classe bíblica, algo diferente, que nasceu no coração de vocês três, essa ideia, e a gente juntos está fazendo esse programa. O que você tem a dizer, pastor, especialmente com base no seu distrito aí, a participação deles? Obrigado, pastor Luiz. Primeiramente, gratidão a Deus, porque ele colocou essa ideia no nosso coração, todos nós. Foi muito lindo isso, né? A conexão entre os pastores e as igrejas estão muito motivadas. A gente tem os irmãos aqui conosco, é legal ver cada rostinho, e a gente tem recebido gente nova. É muito impressionante isso, amigos novos, pessoas que participaram, às vezes, de um programa na igreja, a gente está conectando com o nosso estudo, está sendo muito lindo, e a gente tem orado bastante para que Deus toque os corações, continue te usando grandemente, e eu tenho certeza que vai ser uma noite memorável para a glória de Deus. Amém. Amém, meu amigo pastor Crisley. Deixa eu falar uma coisa, pastor Crisley, para você, para o pastor Marcos e para o pastor Pablo. Hoje eu recebi telefonemas de 2 estados americanos, fora os estados que vocês coordenam, e tem outros pastores querendo trazer as suas comunidades para essa classe bíblica. Eu achei assim tão impressionante, porque eles descobriram, assim, uma pessoa falou para outra, foi comentando, e chegou em mais 2 estados americanos, 2 pastores, e eles querem trazer as pessoas para cá. Pastor, pode fazer isso? Há espaço para mais colegas de mais estados perto. americanos? Chega Claro mais que perto. pode. Pode vir pessoalmente também, viu? O reino de Deus não tem fronteiras. Não Amém. tem fronteiras. A Amém. mensagem tem que ser pregada. A gente é só canal, né, minha gente? Só canal de Deus. Que maravilha, que maravilha. Pastor Daniel Lide, que você é o homem que é pastor, é cantor, é música, é uma bênção. Você nós estivemos juntos aí em Newark naquele final de semana, e agora você conosco aqui. Você entende que esse tema do Apocalipse é só para pessoas maduras ou é para jovem também? Para todas as pessoas, e o Apocalipse é apaixonante, né? Porque, como a gente falou na introdução aqui, o Apocalipse é Jesus, é a esperança, é o nosso futuro. Temos tantas perguntas, os jovens têm muitas perguntas, né, sobre a nossa vida, a gente olha para o nosso mundo, por que está acontecendo isso? E o Apocalipse é um livro que desvenda o nosso dia, fala da esperança do nosso futuro, mas, acima de tudo, nos deixa mais apaixonados por Jesus. A gente descobre que a gente é a noiva de Cristo e que vai ter um casamento, que a gente vai se encontrar. Então, assim, o Apocalipse é para todas as idades. Eu ouso dizer que até para crianças, né? A gente... Tá aí uma ideia, um projeto para crianças de Apocalipse, porque a gente não... tem um livrinho de história da Bíblia, tem todas as historinhas, mas o Apocalipse ele meio que dá uma pulada ali, ou faz um resuminho. Mas realmente é um livro para todas as idades, porque Jesus é para todas as idades. Amém, 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 amém. E veja, nós pastores batemos um papinho aqui,
E para também ouvi-los, dar essa palavra que eles deram, enquanto isso a gente também teve um tempinho para mandar o link, né? Para mais uma pessoa, para mais alguém e tal. Eu queria ouvir só mais uma pessoa antes da gente entrar no estudo de hoje. Quem gostaria de falar sobre o que está achando da classe bíblica? Para eu não escolher uma pessoa assim, você pode levantar a sua mão e dizer, eu quero falar. O que você está achando da classe bíblica? Levante a sua mão aí e fala. É o Isaías, né? Fala, Isaías. Pode abrir teu microfone e pode falar. Vamos ver se consegue. O Anderson pode ajudar aí, Anderson. Abriu o microfone do Isaías. Veja lá, Isaías. Aí foi. Oi. Oi, Está me agora ouvindo? sim. Fala, Isaías. Oi, pastor, boa noite a todos os irmãos. Eu estou achando muito legal, muito importante para mim, muito importante para todos nós, que cada dia aprendendo mais, e o que eu aprendo aqui hoje, amanhã eu trabalho pensando o dia todo. E fico cada vez mais com vontade. Parece que a outra quarta quero aprender cada vez mais. É isso que está me incentivando muito, que está me dando muita vontade a cada vez mais. Maravilha, maravilha. Ô, Isaías, você convidou alguém hoje, né, para a classe bíblica? Convidei lá da minha cidade, no Mato Grosso do Sul, mas infelizmente ela não está conseguindo, está com problema no áudio dela lá. Uhum. Eu convidei, ela também ia convidar mais umas outras pessoas para se apresentar à igreja, né? Porque ela perguntou se tinha problema, que ela é católica e tudo. Eu falei que não tinha problema. É o que o outro pastor disse aí agora há pouco, que É para todo mundo, né? o Cristo é para todo mundo, né? Uhum. Então, Ô, Isaías, agora você depois fala para ela que ela pode assistir essa mensagem. No caso, você é do distrito do pastor Crisley. Ela pode assistir essa mensagem pelo YouTube, tá bom? ok. Não, eu digo sim. Uhum. Ok, muito obrigado, amigos. Ok. Eu acho que valeu a pena bater esse papo com vocês agora. Os pastores, o Isaías falou aí tudo. E agora sim, pessoal, vamos aquecer o nosso coração, se ajeitar na cadeira. Deixa eu me ajeitar aqui na minha. Pegar a Bíblia Sagrada. Está aqui a Bíblia, a minha Bíblia já está aqui. Pega a sua também. E vamos ao estudo de hoje, hein? O estudo de hoje é um estudo bastante profundo. Mas para a gente fazer o estudo de hoje, temos que recapitular um pouquinho sobre a tabelinha de conversão, que foi o primeiro tema que nós fizemos. Nós explicamos sobre a tabelinha de conversão profética. Vamos relembrar um pouquinho, rapidamente, porque hoje vamos precisar dessa tabelinha. Lembra que na profecia do Apocalipse, nós temos algumas palavras que são chaves e que são extremamente importantes saber o significado delas, como animal, lembra? Mulher, água, ventos, um dia, lembra? Nós apresentamos aquela tabelinha e enviamos para vocês a tabelinha. Então, hoje nós vamos precisar relembrar o que significa animal, e vocês lembram, não é? Rei ou reino, estão lembrados? Também vamos hoje relembrar o que significa chifre. Chifre significa poder, rei ou reino. Vamos também relembrar hoje o que significa ventos. Ventos quer dizer guerras. Estão lembrados? Então, hoje nós vamos usar algumas palavras da tabelinha de conversão profética. Está bem, pessoal? Porque hoje vamos falar sobre Daniel 7, que eu pedi para vocês darem uma lida durante a semana. Foi a lição de casa. É ou não é? É Daniel 7. E vamos agregar a Daniel 7 também sobre as colunas da verdade, para que o estudo de hoje fique bem interessante. Então, eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia Sagrada no livro de Daniel. Vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 7, e vamos ver alguns versículos. Eu vou citar alguns versículos, a gente vai ler agora, e depois da leitura bíblica, nós vamos então para o PowerPoint, que nos ajuda a ter um entendimento melhor, tá bom? Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 1, do versículo 1. Só mais um minutinho para todo mundo localizar o texto.
Repetindo, Daniel 7, a partir do verso 1. Diz assim: no primeiro ano de Belsazzar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Verso 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos, olha aí pessoal, a palavra ventos, tá vendo? A palavra ventos. Eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Atenção, eu tenho 3 palavras aqui. Uma palavra é animal, a outra é ventos, a outra é mar, água. Lembrou? Veja a importância da tabelinha de conversão profética. Vou repetir. No verso 2 fala, vamos ler de novo o verso 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos, primeira palavra, os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, água. Ok? Aí verso 3. 4 animais, a palavra animal aparece aí, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então vamos lá, vamos relembrar isso daqui. Ventos significa o quê? Pode falar aí que eu leio os seus lábios. Ventos quer dizer o quê? Guerras. Ventos quer dizer guerras. Muito bem. E aí fala assim, agitavam o mar. Mar é água, e água quer dizer povos. Então, o vento agitando o mar significa as guerras agitando as pessoas, agitando os povos. Ok? Enquanto isso, verso 3, 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. 4 animais quer dizer 4 reinos se levantavam do meio do povo. Olha aqui, como ficou fácil de entender, não é? Viram a questão da tabelinha de conversão profética, como é importante, certo? Agora, o verso 4 fala que o primeiro animal era como um leão. Verso 4. O primeiro animal era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dado mente de homem. Então, imagina, o primeiro animal era um leão com 2 asas. Agora, verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. E diz, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Então, o segundo animal era um urso com 3 costelas na boca. O terceiro animal está no verso 6. Fala assim, depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, o terceiro animal era um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Vamos para o 4º animal, verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Ok, vimos então 4 animais. O primeiro, um leão com 2 asas. O segundo, um urso com 3 costelas na boca. O terceiro, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E o 4º animal era um animal terrível e espantoso, com 7 cabeças e 10 chifres, como diz aqui a palavra de Deus. Interessante isso daqui, né? O 4º animal diz, terrível, espantoso, sobremodo forte, tinha dentes de ferro, devorava, pisava aos pés, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. 10 chifres. Bom, aí estão os 4 animais. Agora, prestem atenção o que esses animais iriam fazer. Mas antes de mostrar o que eles iriam fazer, eu queria que vocês memorizassem esses 4 animais. Vai lá. O leão com 2 asas, urso com 3 costelas na boca, leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e um animal terrível e espantoso. Certo? Conseguiram pegar bem esses animais, certo? Agora, coloca a mão em Daniel, segura o livro de Daniel e vai para Apocalipse 13. A gente vai segurar Daniel, não fecha Daniel não, mantenha Daniel aberto e vamos para Apocalipse 13. Olha isso, gente, isso é sensacional. Eu fico apaixonado pela Bíblia, porque, especialmente a profecia, porque a profecia é como matemática. As coisas precisam se encaixar. 2 mais 2 tem que ser 4, entendeu? E 4 mais 4 tem que ser 8, e por aí vai. Veja só, Apocalipse 13, versículo 1
em diante. O tema de hoje não é sobre a besta, tá? Mas eu vou ler um pouco sobre a besta para você entender melhor Daniel 7. Estamos aí, todo mundo? Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar. Para um pouquinho, pessoal. Olhem para mim um minuto. Olhem para mim, todo mundo. Os 4 animais lá de Daniel saíram da onde? Não foi do mar? Foi do mar. Lembra? E mar é povos. Saiu do meio do povo. Os 4 animais são 4 reinos. Agora, veja aqui a besta. Vamos de novo. Vi emergir da onde? Da onde? Do mar. Viu aí? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E diz, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Agora, verso 2. Atenção, pessoal. A besta que vi era semelhante a quê? Leopardo, e os pés como os pés de quem? De urso, e a boca como a boca de quem? De leão. Você viu? E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Pessoal, olhem para mim, por favor, de novo. Todo mundo, chega mais perto, olha para mim. Vocês perceberam que os 4 animais lá de Daniel estão no Apocalipse? Vocês viram? Lá em Daniel, lembra? Era o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível. E aqui em Apocalipse 13, fala que a besta tinha características do leão, do urso e do leopardo. E a própria besta está relacionada com o 4º animal de Daniel 7. Uau! Aí, quem gostou de entender isso aí? Levanta a mão. Entendeu isso daí? Tá claro, pessoal? Tá claro? Uau! Muito bom, excelente. Agora que está claro, agora é que vai esquentar o estudo, agora vai pegar fogo o estudo. Se preparem, se tiver frio aí em New Jersey, se tiver frio aí na Pensilvânia, em Filadélfia, se tiver frio aí em Nova York, vai esquentar. E aqui no Brasil já está quente e vai pegar fogo. Não, Carla? Carla está aqui no Brasil, tem mais gente aqui no Brasil. Fica ligado, beleza? Fica ligado. Voltemos para Daniel. Você estava segurando Daniel, não estava? Volta para Daniel. Agora que a gente viu sobre Daniel, eu queria voltar o pensamento com você nos 4 animais. Lembra? Leão, urso, leopardo e terrível. O que significa isso? Vamos na própria Bíblia. Por enquanto, sem PowerPoint. Já vem o PowerPoint. Daniel 7. Estão comigo? Daniel 7. Versículo... Vamos para o versículo aqui. Versículo 23. Versículo 23. Olha o que diz Daniel 7, verso 23. Fala assim, então ele disse, Daniel 7, 23. Então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Aí está dizendo que o 4º animal é um 4º reino. E os outros animais também são reinos? Vamos ver. Volte o olhar agora para Daniel 7, verso 17. Daniel 7, verso 17. Atenção, Daniel 7, verso 17. Estamos preparados? Diz assim, esses grandes animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Viu? Então, os 4 animais são 4 reis. E se existe um rei, existe um reino. Porque não tem rei sem reino e não tem reino sem rei. Então, os 4 animais são 4 reis, são 4 reinos. Tá bem? Agora, senhores, vamos para o PowerPoint, que vai esquentar agora, como eu falei. Atenção, atenção. Vamos aqui apresentar para vocês. Aí está. As 4 bestas e as colunas da verdade. Estão vendo o PowerPoint direitinho? Vamos passar. Olha aí. Que ilustração bem bonita. As 4 bestas, os 4 animais de Daniel 7. O desenhista é bom, não é? O camarada que desenhou isso aí é fera. Vamos lá, olha outro desenho aí. Olha aí, você tem o urso, o leão com 2 asas, o urso com 3 costelas na boca, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e o animal terrível e espantoso. E é feio pra caramba, né? Vamos em frente. Os 4 animais representam 4 reinos. Quais são esses reinos? Vamos, então, analisar aqui rapidamente. Opa, pronto. Aí está. O leão representava o reino babilônico. Babilônia. Babilônia era uma cidade que se tornou um império sob o comando de Nabucodonosor.
E Babilônia tinha o leão como seu símbolo principal. Então, o leão, aqui, em Daniel 7, representa o Império Babilônico. E Babilônia, de Nabucodonosor, dominou o mundo do ano 606 ao ano 539 a.C. Lembra que antes de Cristo a contagem dos anos era decrescente. Ok? Muito bem. Passou o domínio babilônico, passou o domínio de Nabucodonosor, terminou o domínio do Império Babilônico. Aí vem o segundo animal. Mas antes de mostrar o segundo animal, vamos dar uma olhadinha em só mais um slide aqui, falando ainda de Babilônia. Então, Nabucodonosor dominou a Ásia Menor e o Egito. Ou seja, Babilônia tornou-se um império sob o comando de Nabucodonosor. Agora sim, o segundo animal, o urso. O urso tinha 3 costelas entre os dentes. O urso representava o segundo império a dominar depois da Babilônia. E o Império Medo-Persa, que era comandado por Ciro e Dario, dominaram Babilônia e, consequentemente, assumiram o poder e tornaram-se um império mundial. E o Império Medo-Persa, que é a junção da Média e da Pérsia, eles dominaram o mundo aproximadamente do ano 538 a 331 a.C. Observem que a contagem dos anos antes de Cristo vai decrescendo, ok? Vai decrescendo. Aí, falando ainda do reino da Média e da Pérsia, observem, essas 3 costelas na boca do urso representava um sinal de muita crueldade ao conquistar a Lídia, o Egito e a Babilônia. Então, o Império Medo-Persa conquistou, devorou, usando uma linguagem de guerra, devorou, conquistou a Lídia, o Egito e a Babilônia. Esses três poderes que foram devorados pelo Império Medo-Persa são as 3 costelas na boca do urso. Entendeu? Mostrando o seguinte, as garras do Império Medo-Persa devoraram esses 3 povos, que eram os povos mais fortes, e por isso o Império Medo-Persa, então, assume o poder. Depois vem o terceiro Império Mundial, o Império Grego. A Grécia de Alexandre o Grande, o famoso imperador Alexandre o Grande, dominou o mundo depois do Império Medo-Persa, do ano 331 até o ano 168 a.C. Aí foi o domínio do Império Grego. E atenção, o leopardo tinha 4 asas e 4 cabeças. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As 2 asas do leão mostravam a rapidez de conquista. E se o leão, que representava a Babilônia, tinha 2 asas e era rapidez de conquista, imagina o leopardo com 4 asas. Seria muito mais veloz, muito mais rápido. Entendeu? Então, o Império Grego dominou o mundo muito mais rapidamente. As 4 asas do leopardo representam isso. Agora, analisemos. O reino da Grécia. As 4 asas representavam a velocidade com que Alexandre o Grande conquistou o mundo. E as 4 cabeças desse leopardo representavam as 4 divisões do reino depois da sua morte. Aí estão eles. As 4 cabeças do leopardo representavam Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco e Cassandro. Esses 4 camaradas eram os 4 generais de alta confiança de Alexandre o Grande. Ou seja, esses 4 homens eram os cabeças da Grécia. Por isso que o leopardo tinha 4 cabeças. Esses 4 camaradas eram os cabeças da Grécia. Então, quando Alexandre morreu, Ptolomeu administrava a parte sul, Lisímaco ficou com a parte norte, Seleuco com a parte leste e Cassandro com a parte oeste. E assim foi o domínio grego, Alexandre morreu, o império se dividiu. Aí vem o 4º Império Mundial. Depois da Grécia, quem dominou o mundo foi Roma. Observem, dos 4 animais, o mais terrível é o 4º animal. É Roma. Agora, vejam só, vamos deixar essa imagem na tela e vamos para a Bíblia. Pega a Bíblia, por favor, de novo, em Daniel 7, verso 19. Daniel 7, 19. Já que eu estou falando em Daniel, o pastor Daniel Lidic, você que é o nosso Daniel aqui, você poderia estar com a Bíblia aí? Você poderia ler para a gente Daniel 7, verso 19, se for possível? Tá bom. Se for possível, você pode ler Daniel 7, verso 19. Por quê, pessoal? É o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção. Quando Daniel, o profeta, teve a visão,
Ele viu os 4 animais, mas teve um animal que mais impressionou Daniel. Vamos ver que animal foi esse. Eu vou pedir para o pastor Daniel, aproveitando o nome dele, 19. para ele Vamos ler lá. Daniel 7, verso 19. Pastor, por Tá favor, bom. amigo. Diz Leia. assim, ó. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Até aí. Paremos um pouquinho. Obrigado, pastor Daniel. Eu vou interromper a transmissão 1 minuto para eu olhar para vocês. Eu queria que vocês olhassem para mim. Vocês ouviram o que o pastor Daniel leu? O pastor Daniel leu o seguinte, que Daniel, o profeta, falou assim, eu tive o desejo de saber a verdade sobre o 4º animal. Interessante que ele não fala assim, eu tive desejo de saber a verdade sobre o 1º animal, sobre o 2º animal, sobre o 3º animal. Claro que ele também cita esses animais na visão. Mas o verso 19 deixa bem claro que o profeta Daniel fala assim, eu tive o desejo de conhecer a verdade sobre o 4º animal. Gente, estão olhando para mim? Olhe bem na câmera do seu celular aí, que eu estou aí. Está olhando para mim? Daniel quis saber a verdade sobre o 4º animal. E você tem coragem de saber a verdade sobre o 4º animal? Você quer saber a verdade sobre o 4º animal? Já vou adiantar. Se você quiser saber a verdade sobre o 4º animal, você vai ser abençoado, mas se prepare, porque a verdade sobre o 4º animal é contundente, ok? Se você quiser falar assim, não quero saber a verdade, não quero saber a verdade, eu prefiro ficar na mentira, não quero saber a verdade coisa nenhuma e tal. Eu quero saber de vocês, eu posso mostrar toda a verdade sobre o 4º animal, como Daniel menciona no verso 19? Vocês estão dispostos a saber a verdade da Bíblia, ou vocês preferem que a gente não fale a verdade e fique enrolando com a mentira? Apertei, hein? Apertei agora, hein? Eu quero saber o seguinte, quem quer saber a verdade sobre o 4º animal, mesmo que essa verdade venha te dar um puxão de orelha? Você quer saber a verdade? Quem quiser, põe aí um joinha na tela, levanta a mão na tela, põe uma palminha, põe alguma coisa, porque se vocês não se manifestarem, eu paro o estudo aqui. Ô pastor Pablo, fui muito duro, pastor Pablo? Nós estamos chegando perto, viu? Ô pastor Marcos, fui muito duro, pastor Marcos? Pastor, com certeza o senhor criou uma expectativa, então acho que é nada mais justo do que falar para a gente aí, né? Ô pastor Crisne, e aí, assustamos o povo, não? Não, é isso daí. Quem está aqui está com sede da palavra, sede da verdade, e é hora da verdade. É hora da verdade. Muito obrigado, pastores. Então, vocês viram as mãos levantadas? Vocês viram aí? Ou seja, então, pessoal, é o seguinte, aperta o cinto. Sabe quando você entra no avião, que o piloto fala assim, acomodem os seus assentos, apertem o cinto, que nós vamos decolar, tá bom? Então, apertem o cinto, que nós vamos decolar. Estão prontos? Ok. Pessoal, então vamos lá. Eu vou voltar aqui a minha apresentação para a gente continuar o estudo. Mas já de antemão, já vou dizer para vocês a verdade sobre o 4º animal. Estou voltando à minha apresentação. Está aí na tela a apresentação. O 4º animal representa o Império Romano. Roma dos Césares. Lembra que Babilônia era de Nabucodonosor. O Império Medo-Persa, Ciro e Dario. O Império Grego de Alexandre o Grande. E agora o Império Romano dos Césares. Roma dominou o mundo. Escuta isso, gente. Roma dominou o mundo do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Por aí, vocês já têm uma ideia de que quando Cristo nasceu aqui, quando Maria, a Virgem Maria, estava grávida de Jesus, quem é que estava dominando? Quem estava no poder? Roma, esse animal terrível que está aí na tela. Veja, quando Jesus nasceu, não mandaram matar Jesus, lembra? Mandaram matar Jesus quando ele era uma criança. Quem estava no poder? Quem era o império dominante? Era o Império Romano. Quando Jesus foi preso, julgado, condenado, crucificado, qual império que estava no poder? O Império Romano. Veja o domínio do Império Romano, do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo.
Então, veja que o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, o ministério de Cristo, o sofrimento de Cristo, a crucificação dele, durante todo o período de Cristo, era Roma que estava no poder. Por isso que Roma é simbolizada na profecia de Daniel por esse animal terrível e espantoso. Bom, agora vejamos mais. O reino de Roma. Os 10 chifres retratam o rompimento do poder de Roma pagã nas divisões da Europa Ocidental. Hoje eu não vou entrar muito nesse assunto dos países da Europa, hoje não. Embora eu os tenha aqui, eu não vou entrar muito profundamente, só vou falar rapidamente, tá? Veja, Roma dominou o mundo, repito, do ano 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Quando Roma perde o seu poder em 476, então há uma divisão. Então essa divisão faz com que apareçam esses países que no começo, na ocasião, eram os principais países da Europa, ok? Que antes estavam todos sob o comando de Roma. Ó, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, a própria Itália, a Áustria, a Suíça, antes estavam todos sob o domínio de Roma. Por isso que Roma é representada por um animal com 10 chifres, que eram os 10 países, os 10 povos bárbaros que estavam sob o comando de Roma. Quando Roma perdeu o seu domínio, o seu poder, então houve a divisão desse Império Romano, surgindo então aí esses países da Europa. Muito bem, avancemos um pouquinho mais e agora vocês vão saber a verdade sobre o quarto animal. Pega a Bíblia, vamos para a Bíblia. Pega a Bíblia, por favor. Vou interromper de novo a minha apresentação, para a gente olhar aqui cara a cara, olho no olho, não é? E vamos aqui para Daniel 7, versículo 25. Aliás, vamos fazer o seguinte, presta atenção. Antes do 25, vamos voltar para Daniel 7, verso 7 de novo. 7. Daniel, capítulo 7, versículo 7. Porque esse estudo, a gente tem que falar de novo, repetir, insistir, para que a gente possa, então, entender bem, tá? Mesmo que eu não termine tudo hoje, não tem problema, não. A gente prefere falar pouco, mas ficar bem claro, do que falar um monte e não ficar claro, tá? Daniel 7, verso 7, fala assim: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Agora escutem o verso 8. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Atenção, pessoal, olhem para mim, por favor. O animal terrível não tinha 10 chifres? Tinha. Aí diz a Bíblia que do meio dos 10 saiu uma ponta pequena, ou seja, saiu um outro chifre. É o chifre de número 11. Tinha 10, saiu um outro, o chifre de número 11. Quando saiu esse chifre no meio dos 10, ele era tão poderoso que quando ele sai, ele derrubou, ele destruiu 3 dos 10. Entendeu? Então, tinham 10. 3 caíram, ficaram 7. Com aquele que subiu, 8. Certo? Vamos para o verso 9. Verso 9. Daniel 7, verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono chamas de fogo, e as suas rodas fogo ardente. Paremos um pouquinho aí. Esse assunto aí do ancião de dias, do trono, da chama, eu não vou entrar agora para não misturar, mas vai chegar uma hora que eu vou falar sobre o juízo final. Aí vocês vão lembrar desse texto e vamos fazer uma conexão de Daniel 7, dos animais, dos impérios, dos reis, e depois do juízo e do santuário e tal. Nós vamos falar sobre o santuário, a guerra entre o bem e o mal, mas outro dia. Então vamos lá. O animal terrível tinha 10 chifres. Olhem para mim, por favor, 10. Do meio dos 10 sai uma ponta pequena. Uma ponta pequena. Essa ponta pequena cresceu. Ela nasceu pequena, mas ela cresceu.
E veja só o que diz a Bíblia sobre esse assunto. Daniel 7, versículo 25. Agora sim, Daniel 7, verso 25. Pegaram? Veja o que essa ponta pequena, o que esse chifre pequeno faria. Daniel 7, 25. Fala assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Pessoal, a Bíblia está dizendo que desse quarto animal de Roma sairia uma ponta pequena, um outro chifre. Lembra que chifre significa poder, rei ou reino? Então, sairia de Roma um outro poder, e esse outro poder iria mexer nos mandamentos de Deus e também iria mexer no calendário. Quando fala aqui que mudaria os tempos e a lei, os tempos é uma referência ao calendário. E quando fala mudaria também a lei são os 10 mandamentos. Então, se você pegar os 10 mandamentos da Bíblia, Êxodo 20, e você pegar os 10 mandamentos do catecismo romano, você vai ver que há uma diferença dos 10 mandamentos da Bíblia para os 10 mandamentos do catecismo. Então, como está escrito aqui, que do quarto animal do Império Romano sairia um chifre pequeno, e esse chifre pequeno representa um poder que surgiria de Roma, e esse poder iria mexer no calendário, iria mexer na santa lei de Deus. Já vai pegando a ideia. Agora, vamos para Daniel capítulo 8, capítulo seguinte. Nós estamos em Daniel capítulo 7, vamos para Daniel capítulo 8. Daniel 8, e nós vamos ler agora o versículo 9. Daniel 8, verso 9. Atenção, Daniel 8, verso 9. Fala assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Verso 10. Esse chifre cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Agora o verso 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Gente, é muita informação para uma reunião só. Então, eu vou ficar só com aquilo que é essencial para hoje. Não vamos dedicar tempo com aquilo que não é essencial para hoje. Como a gente vai trabalhar cada semana um ponto, a gente pode ir devagar para ficar claro. Então, vamos lá. 4 animais: leão, urso, leopardo e terrível. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O Império Romano chamou a atenção de Daniel. Ele queria saber toda a verdade sobre o quarto animal. A verdade sobre o quarto animal é que ele representa Roma imperial. Mas depois sai um chifre pequeno. Esse chifre pequeno representa o poder religioso de Roma. O poder religioso de Roma, esse chifre pequeno. E esse chifre pequeno, quando ele sai, quando ele sobe, ele destrói 3 dos 10. E esse chifre pequeno tem olhos e tem boca. Tudo figura de linguagem, tudo simbolismo. Para mostrar que esse chifre pequeno não é um chifre, mas é um poder religioso. E esse poder iria mudar os tempos e a lei, iria mexer com o príncipe do exército, que é Cristo Jesus, iria jogar as verdades bíblicas por terra, como diz o verso 12. Veja como isso é muito sério. E agora eu volto para o PowerPoint. Olha só, aí está na tela. A ponta pequena, que é esse chifre que surgiu do meio dos 10, tinha olhos e tinha boca, iria pisar na lei. Está vendo aí o pezão aí pisando na lei? Iria pisar na lei, quebrar os mandamentos. Iria jogar a verdade por terra. Veja só. Então, esse poder iria produzir um atentado à verdade. Um atentado à verdade. E quando nós falamos em verdade, nós temos que lembrar de algumas coisas que a Bíblia menciona. Alguns pontos que a Bíblia menciona. Eu vou mostrar para você aqui rapidamente uma coisa muito interessante. Olha só, através desse quarto animal do Império Romano que chamou a atenção de Daniel, Satanás tinha alguns objetivos. São objetivos satânicos. Primeiro,
o diabo queria devorar toda a terra. São frases de Daniel. Iria, que mais? Número 2, peraí. Número 2, iria fazer em pedaços. Número 3, iria pisar aos pés. Número 4, iria fazer guerra contra o povo de Deus. Número 5, iria proferir palavras contra Deus. Número 6, iria magoar o povo de Deus. Número 7, iria mudar os tempos e a lei. Estão vendo? E, na sequência, iria engrandecer-se até o príncipe do exército, que é Cristo. Iria engrandecer-se até Cristo, iria mexer com Cristo, iria querer tomar o lugar de Cristo, iria ser um anticristo. Iria jogar a verdade por terra, iria pisar na verdade, iria causar estupendas destruições. E mais, iria prosperar e fazer o que lhe aprouver, diz a Bíblia. E mais, iria destruir os poderosos e o povo santo. E mais, iria fazer prosperar o engano. Veja, e mais, iria destruir aqueles que vivem despreocupadamente, aqueles que não estudam a Bíblia, que não buscam a Deus, que não se apegam com a verdade, seriam presas fáceis nas mãos do poder do inimigo através de Roma, Roma imperial e Roma religiosa. Isso é muito sério, ok? Mas o texto bíblico que a gente leu por último, que é Daniel 8:12, fala que esse poder iria jogar a verdade por terra. E aí nós vamos para a Bíblia e descobrimos uma coisa muito interessante. Descobrimos em Jeremias 10, verso 10, que Deus é a verdade. Descobrimos em João 14:6, que Jesus é a verdade. Descobrimos em 1 João, capítulo 5, verso 6, que o Espírito Santo é verdade. Descobrimos no Evangelho de João 17:17, que a Bíblia Sagrada é a verdade. E descobrimos também em Salmo 119, versículo 151, que os 10 mandamentos são verdade. Então, na Bíblia Sagrada, quando você estuda a Bíblia, você vai encontrar 5 textos dizendo claramente, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, aquilo ali é verdade, aquilo outro é verdade. Assim, explicitamente. Então, lá em Jeremias 10:10, está escrito que Deus é a verdade. Em João 14:6, diz que Jesus é a verdade. Em 1 João 5:6, diz que o Espírito Santo é a verdade. Em João 17:17, diz que a Bíblia Sagrada é a verdade. E em Salmo 119, verso 151, diz que os 10 mandamentos são verdade. E o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que o poder do quarto animal, o poder daquela ponta pequena que saiu do quarto animal, iria jogar a verdade por terra. Iria jogar por terra a verdade sobre Deus, a verdade sobre Jesus, a verdade sobre o Espírito Santo, a verdade sobre a Bíblia e a verdade sobre os 10 mandamentos. Impressionante. Enquanto o inimigo lutaria para jogar a verdade por terra, Jesus trabalharia para que eu e você pudéssemos conhecer a verdade. E aí vem João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que diz a palavra de Deus. Uau! Uau! E aí, vocês puderam ter uma ideia do que significa tudo isso, né? Você viu que Daniel 7 começa falando de 4 animais. Daniel fala que quer saber a verdade sobre o quarto animal. Aí nós começamos hoje a mostrar a verdade sobre o quarto animal, mas eu não posso dar uma dose muito cavalar hoje, porque é muito pesado. A gente apenas deu o start para esse tema, e a semana que vem nós vamos continuar esse tema, entrando em alguns detalhes sobre a profecia de Daniel 7 e, ao mesmo tempo, as colunas da verdade, parte 2, para a gente se aprofundar mais nesse assunto. Pessoal, Deus deseja que eu e você e eu, conheçamos a verdade para sermos libertos, para sermos abençoados. Jesus ama você e ama a mim. E Jesus tem um plano lindo para cada um de nós. Não tenhamos medo de estudar a Bíblia. Não tenhamos medo de conhecer as verdades bíblicas. Não tenhamos medo em saber as profecias bíblicas. Porque quando você começa a entender as verdades, sua mente se abre, seu entendimento se abre, você passa a saber exatamente o que está fazendo e você vai se preparar para andar com Jesus e para subir com ele naquele grande dia.
Deus abençoe a todos. Pastor Crisley, meu amigo. Olá, Pastor Luiz. Olá, queridos amigos. Olha, que estudo maravilhoso. É muito lindo essa sincronia, Daniel e Apocalipse. É fantástico, é libertador. Eu tenho a seguinte fala, Pastor Luiz, que quem entende as profecias é como se colocasse um zoom, né? Uma lente ampliando todas as demais verdades da palavra. Agora, é o seguinte, Pastor Luiz, o pessoal aqui parece que está com sede de revelar tudo e tal, e eu vou pegar uma pergunta que chegou aqui. Seria essa última ponta, o anticristo? O que você diz para nós, Pastor Luiz? Excelente pergunta, Pastor Crisley, excelente pergunta. Claro, nós não vamos entrar agora no estudo do anticristo. Hoje não vamos trabalhar esse assunto, mas uma resposta objetiva. Essa ponta pequena é o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. Só que Agora... não vamos entrar em detalhes agora, né, Pastor Crisley? Mas que é o anticristo, isso é. Okay. Não, esse é o sênior, o anticristo sênior. Sênior. Sabe por quê? Sabe por quê, pastor? Por quê? Vou mostrar por quê. Pega a Bíblia, vamos ler sobre um texto só sobre o anticristo. Vamos lá, 1 João. Tá aqui. Primeira carta de São João. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Eu vou até pedir para o pastor Crisley ler para mim 1 João 2, verso 18. Muito bem. E aí eu quero que vocês prestem atenção. Pastor, por favor. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que essa é a última hora. Veja, pastor Crisley, o que você acabou de ler. Vocês ouviram, amigos? Aí não fala só de um anticristo. Fala de um anticristo e fala de muitos anticristos. Então, essa ponta pequena é o anticristo que aparece no singular aqui. Como eu falei, o sênior. O chefe. Será que a gente poderia fazer já uma conexão que a Bíblia, o Apocalipse, fala de uma mulher vestida de branco, uma mulher vestida de escarlate, cheia de joias, e ela é mãe de muitas outras... Uau, pastor, você foi cirúrgico. Exatamente isso. Foi cirúrgico. Quando nós fizemos o estudo de Apocalipse 17, lembrem disso que o pastor Crisley acabou de falar, pessoal. Porque vocês vão ver que o Apocalipse, como a gente falou do quiasmo aquele dia, lembra? Tem uma conexão, e o pastor Crisley foi muito feliz nessa sua colocação, pastor. Exatamente isso. Tem o anticristo e os muitos anticristos. Tem a prostituta mãe e tem as filhas. É exatamente isso. Então, Uau. Eu acho que é isso, pastor, porque eu creio que semana que vem a gente vai descobrir quem é de fato, porque tá aí o desdobramento, passo a passo, está muito lindo. Eu creio que é isso daí, pastor. Sim, pastor. E um detalhe, pastor. Esse assunto, a gente fez a primeira parte, porque como é um assunto bastante cheio de detalhes, vocês todos sabem, não é nem prudente a gente despejar tudo, porque também via Zoom tal, não é tão fácil você falar muita coisa que pode se perder. Então a gente vai por partes e vai com PowerPoint para ajudar. Pessoal, está ficando claro para vocês? Está ficando claro? Quantos estão gostando e estão entendendo pela graça de Deus? Deixa eu saber, porque esse feedback para nós pastores é muito importante, para o pastor Pablo, o pastor Marcos, o pastor Crisley, agora o pastor Daniel Lidick. Esse feedback para a gente é importante, porque a gente precisa saber, né, pastor, se nós estamos chegando no ponto, as pessoas estão sendo abençoadas, não é? Bom, pastor, chegou uma pergunta que eu creio que essa dá para trabalhar dentro do tema de hoje, o que aconteceu com os outros 7 chifres que restaram depois que o chifre pequeno ceifou 3 dos 10? Então, eu creio que esse daí ainda está numa parte que dá para trabalhar um pouquinho, se quiser dar uma pincelada para a gente. Uhum. Ok. Deixa eu só, estou só esperando, está mudando muito a tela rapidamente, porque o pessoal colocou a mãozinha, o joinha. Sim, eu estava esperando dar uma parada aqui. Nosso povo está cheio de coraçãozinho, joinha.
Excelente. Bênção, Tá lindo. gratidão, coisa linda. Tá lindo, pastor. Tá lindo, lindo, lindo. Tá lindo. Parabéns. Bom, vamos à resposta. É o seguinte, quando surgiu o chifre, que a ponta é pequena e depois cresceu, quando é um poder religioso, nós já falamos sobre isso. Quando surge esse poder, dos 10, 3 foram contra. Vamos colocar assim, 3 povos, vamos colocar assim, 3 povos não aceitaram, não concordaram com esse surgimento desse poder religioso. E por isso que foram atacados, destruídos. Os demais não fizeram oposição. Então, lembra que os 10 chifres são 10 países que estavam sob o comando de Roma. 10 países estavam sob o comando de Roma. Dos 10, 3 foram contra esse domínio dessa ponta pequena. E esses que se opuseram é que caíram. Ou seja, esse poder da ponta pequena trabalhou para tirá-los do caminho. Sabe quando tem oposição e a pessoa fala assim, vamos trabalhar para tirar a oposição, não quero oposição. E os demais 7 países aceitaram isso daí. E esses 7 que aceitaram ainda existem até hoje. E são esses 7, agora não são mais 7, se multiplicaram, mas originalmente eram esses. Esses aí estão sendo trabalhados atualmente num processo ecumênico. E aí você vai lembrar do ecumenismo. Esses países que antes eram todos dominados por Roma, e depois eles se separaram, quando Roma perdeu o poder, de forma imperial, né? O Império Romano perdeu o poder, então eles se dividiram, hoje estão divididos, mas eles têm elos de ligações, que são elos que estão sendo trabalhados para o famoso ecumenismo. De Apocalipse 16, versos 13 e 14, que é um assunto para a gente trabalhar depois, ou aqui no Zoom, ou em junho, quando a gente estiver pessoalmente com vocês. Então, assim, uma resposta um pouco aberta, mas sem deixar de responder. Lembra, eram 10 chifres, 10 países. 3 foram contra, então a ponta pequena mandou eliminar. E 7 não se opuseram, tá tudo bem, vamos fazer acordos, alianças e vamos ser vizinhos, fazer política de boa vizinhança. E vamos tocar o barco. E isso continua até hoje, alianças, conchavos, negociações, e isso vai caminhando para o ecumenismo final. Muito bem, muito bem. É isso aí, pastor, só bênção. Podemos Fantástico. então fechar, pastor? Pode orar para nós, pastor, por gentileza. Gente, antes de orar, eu só queria fazer aquele apelo. Não esqueçam de que cada estudo é um chamado de Deus para a gente se entregar a Jesus, para a gente servir mais a Ele, para a gente ser mais fiel a Ele. E é também uma oportunidade para você falar para os outros essas coisas que você está aprendendo, tá bom? De hoje até a próxima quarta-feira, convida mais pessoas, para que mais pessoas venham para cá participar conosco do estudo da Bíblia. Está bem? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo estudo de hoje, obrigado pela participação de todos, obrigado pelos pastores, obrigado pelos irmãos, obrigado pelos convidados, que a tua palavra possa sempre ser aceita no nosso coração e que a gente possa andar corretamente na tua presença, nos preparando para a breve volta de Jesus. Livra-nos das armadilhas do inimigo e dá-nos, ó Pai, o poder do Espírito Santo. Ajuda-nos a conhecer a verdade e sermos libertos pela verdade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.